hoje. Estou com um parceiraço meu aqui da contabilidade, lá de Goiânia, né? Yuri Lopes, ele é um contador referenciado, especialista em construtoras. Então, hoje, você contadora que está nesse podcast, fica comigo até o final. Se você tem interesse em se aprofundar nesse mundo, quer aprender a como atender a construção, quer aprender a como atender, trazer diferenciais, trazer muitas vezes recuperações tributárias, planejamentos tributários, enfim, análises focadas para o mundo da construção. Eu trouxe aqui para vocês um cara que é especialista nesse segmento e com certeza vai te dar insights, vai te dar dicas que vai antecipar muito o seu sucesso. Hoje com vocês eu trago Yuri Lopes. Yuri, seja bem-vindo, bora conversar um pouquinho, vamos ver como é que a gente consegue ajudar a fomentar nossos amigos contadores aí com informações voltadas ao mundo da construção civil. Fala, Bruno. Muito obrigado pelo convite. Mais uma vez, uma satisfação a gente poder trocar uma ideia, né? Conversar bastante sobre esse tema que eu acho que é de muita relevância hoje dentro do mercado contábil, que é o setor da construção civil, que é um setor que vem cada dia mais se estabelecendo, se fortalecendo e exige de cada vez mais dos profissionais de contabilidade uma noção melhor, um embasamento legal melhor, né, para que não tenham surpresas, né, perca de clientes, né, e isso a Sim. gente vê, evidencia muito, assim, de outros colegas, essa preocupação em aprender, em saber como executar, né. Então, eu vou contar um pouquinho sobre a minha história, como que eu comecei, né, o porquê que eu comecei nesse mercado, Legal, legal. que eu acho que ajuda muito, faz um pouco de sentido para os profissionais, para os colegas que nos assistem, a como Sim, arrumar isso dentro do seu processo, dentro da sua empresa, né? Por exato. que que eu fiz isso, né? Então eu me Ô, Yuri, formei, foi, antes de você começar, e aí trazendo a sua história, a primeira pergunta que eu faço, claro que você já vai provavelmente introduzir com essa resposta, falando um pouco da sua história. Você já começou num escritório segmentado para construção? Você começou com um escritório generalista e foi ampliando? Como que foi a sua carreira? Como é que foi a sua história aí de início? show, show. Então eu vou contar aqui um pouquinho para você como que a gente iniciou aqui dentro desse universo da construção civil. Eu me formei em 2010, né? Formação mesmo como contador, formei pela PUC Goiás. E aí fui trabalhar em grandes construtoras aqui na região nossa aqui de Goiânia. E aí o que que eu senti, né? Comecei a trabalhar, tinha estagiado já em escritórios de contabilidade generalistas, né? Que atendem todas as modalidades. Então eu já tinha uma boa noção de escritório de contabilidade pelo período que eu estagiei enquanto eu estava na faculdade. Assim que eu me formei, né? Praticamente quando um ano ali antes de eu me formar, eu já entrei numa grande construtora. E essas Sim, grandes construtoras, elas têm um setor que a gente chama ela de análise documental. É como se fosse um setor de auditoria. Basicamente é o quê? A grande construtora, ela terceiriza entre 60% a 70% de toda a mão de obra que executa ali uma torre de apartamentos, enfim, né? E esses prestadores para qual ela terceiriza esse serviço, na nossa, ali em 2010, até hoje tem as suas particularidades, mas ali em 2010 a gente sim, precisava receber muita documentação impressa. Então a gente recebia contrato, a gente precisava receber as GFIPs, as guias de INSS pagas com os comprovantes de pagamento, porque basicamente é assim, eu incorporadora contrato uma construtora, eu quero enxergar que ela, primeiramente, está cumprindo com as obrigações sociais que ela precisa seguir. Segundo, se ela está alocando aqueles funcionários que ela possui, antigamente a gente chamava de SEI, né? Que era o cadastro específico do ah, eu sei, INSS. sim. Sim, e aí ela quer verificar se o cara estava sendo alocado. Por quê? Porque ela precisa daquela mão de obra alocada para regularizar a certidão do INSS, né? Que é algo muito bem comentado hoje no mercado, né? Um assunto bem badalado. E então isso tudo acontecia, né? E assim, confesso para você que nós recebíamos geralmente dia de sexta-feira, né? A gente recebia essa documentação por parte desses prestadores. E assim, Sim, de 30 profissionais que chegavam com o dossiê, nós dávamos devolutiva negativa para eles, de em torno de entre 25, 26 profissionais não recebiam, não conseguiam receber. E a construtora, a sim. gente brincava assim, né? Ela era igual aqueles times que jogava com o manual debaixo do braço, né? Então, assim, cara, se atendeu, eu te pago. Não atendeu, você vai para
como você vai para o final da fila de novo e vida que segue. Sim. Então, enquanto eles não atendiam todas as exigências que era necessário, a Uhum. gente não dava seguimento naquela documentação deles para o financeiro, para que o financeiro fizesse o pagamento para os prestadores, né? E aí eu Sim. comecei a enxergar, Bruno, assim, um negócio muito doido, porque, cara, 30 profissionais que chegavam, praticamente 25, 24, 26 voltavam para casa sem ver R$ 1. E aí a gente analisava o que que era o problema, era contábil. Então era um problema totalmente contábil. Não, o cara, assim, o que que é o ofício do cara? Ir lá e fazer o serviço. Então ele pagava um contador ali, o cara falava assim: ah, vou fazer dessa forma, eu acho que é assim, e na hora do vamos ver, não era do jeito que o contador pensava. E aí o cara não recebia. Então, assim, isso gerava muito transtorno, os caras desesperavam, porque, nossa, se eu não receber esse dinheiro hoje, eu vou perder minha mão de obra, os peões vai pedir para sair, enfim, e virava aquele transtorno. E eu comecei a enxergar uma oportunidade de negócio. Eu falei assim, rapaz, é, esses caras estão muito mal assessorados do ponto de vista de contabilidade, né? Então, assim, e se eu montar um negócio e se eu começar a atender esses caras e começar a fazer, assim, um serviço um pouco especialista, diferenciado, e ele em Sim. 2010, a gente não escutava muito isso, né? Escritórios especializados, não era muito Sim. o Sim. mercado, não. Mas ainda você estava dentro das construtoras. Dentro das construtoras, E você já perfeitamente. estava pensando ali como é que você poderia melhorar aquele desempenho ali interno que você via que era burocrático. Demais, muito burocrático, sabe? E aí comecei a fazer umas pontes. Pegava meu telefone, passava para esses caboclos, né? Eu falava, olha, me procura depois das 18 que eu vou saber te assessorar. E aí comecei a fazer a minha primeira captação de clientes ali, digamos assim, né? E comecei a atender os caras depois das 18 e fui montando meu negócio literalmente do zero mesmo. Só que eu Mas cheguei no... esse cara que te chamava, ele era da construtora ou ele era um terceirizado da construtora que tinha outras construções menores, por exemplo? Era um terceirizado, que prestava serviço para a incorporadora, vamos falar assim, Que era o entendeu? famoso que fazia a sessão de mão de obra, o cara que fazia as lajes, o cara que fazia a parte de ferro, o cara que fazia as escadas, então esses caras que teoricamente eles são mini construtoras, né? Porque Isso. eles exato fazem a mesma coisa só que num nível menor. Então você começou a assessorar essas pessoas. Comecei a assessorar elas. Aí fui pegando, fui Entendi. fazendo a captação dos meus primeiros clientes, né? Montei um escritório em casa e a gente foi mexendo. Só que aí a gente chega um momento que você não dá para conciliar CLT e pós, vamos falar assim, pós o seu horário comercial, um escritório de contabilidade. Então eu tive que tomar aquela decisão. Não, cara, preciso montar meu escritório. E aí quando eu montei o meu escritório, aí a gente sabe que não é fácil, porque aí a Exato, realidade chega, né? Cara, exato. como que eu vou fazer agora para captar mais clientes? O custo é alto, depende de mais receita, né? E aí a gente depara com um choque de realidade, a gente acha que vai ser de uma forma e não é, enfim. Sim. Aí veio aquela depressão, né, de início de escritório, que não é mole, né? É. Então, começamos a mexer ali, aí comecei a querer atender outros nichos, aí não era muito a minha especialidade, eu não tinha muito aquele know-how do negócio, sabe? Então, aí foi aquela loucura, cara. Aí foi onde eu tive um start. Falei assim, por que não, por que não colocar isso muito no mercado local? Aí eu comecei a buscar eventos da construção civil na nossa região. Comecei a fazer Também. parcerias com alguns engenheiros para fazer regularização de obra, né? Comecei a fazer tipo um serviço de despachante também, né? Comecei a Network ali. melhorar o network e ampliar o meu organismo de relacionamento ali com essa galera da construção civil. E aí que o Tá. negócio começou a tomar corpo, entendeu? Aí foi tomando corpo, e a gente foi começando a ter um, dois, três, quatro clientes, e foi aumentando, e foi tomando proporção, né? E aí isso nos fez hoje, assim, graças a Deus, um escritório bem referência na nossa região, no setor da construção civil, né? Então, assim, só para você ter uma ideia, em valor de mercado, em Aham. VGV, Goiânia é a terceira, de acordo com a Exame Invest, Goiânia é a terceira cidade do país em VGV do setor imobiliário, ficando atrás de Sim. Balneário e acho que Itapema, em Santa É, Catarina.